Oi pessoal, eu sou a Rafa Machado, eu faço licenciatura em dança na URGS e essa é a minha primeira tentativa para não rodar na disciplina de produção cênica da Prof. Lu Paludo. Esse primeiro vídeo eu fiz para fazer um relato sobre as duas primeiras aulas da disciplina, a aula de apresentação e a aula do relato da Paula Fim sobre o espetáculo Hiato. Eu fiz um caderno, acho que a maioria da galera fez também, com algumas coisas que eu escrevi sobre as aulas, já que eu não pude acompanhar presencialmente por N motivos e funções que eu estava vivendo nessa loucura pandêmica e de trabalho e de troca de emprego e de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu vi que na primeira aula cada um fez um relato sobre as suas experiências de produção, então eu vou contar um pouquinho sobre quais foram as minhas experiências de produção e para isso eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu comecei a dançar com 3 anos de idade, na creche, na escola. Em seguida, com 5 anos, eu comecei a fazer aula na Escola de Danças Kit, que é uma escola bem conhecida aqui de Porto Alegre, principalmente focada no balé clássico e no jazz lírico. Com isso, eu tive algumas experiências de bailarina em espetáculos até os meus 15 anos, que foi quando eu me formei em balé clássico, né? E então comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula na Vera Bublitz, que é uma escola também bem conhecida aqui, muito mais focada no balé clássico. E com a Vera Bublitz eu tive muita experiência com coreografia, principalmente para pequenas, para as crianças menores e adolescentes ali, em balé infantil, balé juvenil, balé adulto eu não tive tanta experiência. E eu pude, com isso, né, com essa experiência de coreografias e tudo, eu consegui ver o mundo através das coxias, né? E eu acho muito massa que eu acho que é aí que começa aquela parte da produção de palco, né? De como é que tu vai fazer para uma turma sair, outra turma entrar, principalmente com criança, isso se torna um desafio bem grande. Então, as minhas primeiras experiências com produção cênica foram a partir, além de bailarina, foram a partir das coreografias criadas para as crianças pequenas dentro da Vera Bublitz. Em seguida, logo que eu saí da Vera, eu criei a Balancê, que é a minha escola de danças, que hoje, com a pandemia, foi fechada, foi acabada, foi finalizada. Mas eu tive uma experiência linda com a Balancê, que foi a criação das mostras Dançando Histórias. Então, a Balancê, ela tem toda uma metodologia baseada na psicanálise dos contos de fadas. Em cada aula a gente conta uma história, cada parte da história é um exercício de psicomotricidade. E 2 vezes por ano eu montava a mostra Dançando Histórias. E com isso, foram 10 mostras. Cada mostra tinha uma temática, que era uma história, um conto de fadas conhecido. A nossa última... eu vou chorar, eu fico emocionada porque eu sinto muita falta. Mas, enfim, a nossa última mostra foi a do Rei Leão, que foi uma mostra linda. E com as mostras eu aprendi tudo que eu podia aprender sobre produção cênica. E aquilo me fez enxergar as possibilidades e também os desafios e as quebras, né? Tipo, as coisas que a gente não podia. Tudo que a gente pode com a produção e tudo que a gente também não pode, que a gente tem que entender. Foi uma coisa muito legal que a Paula Fim falou no hiato ali. Que ela falou assim... Deixa eu achar. Primeiro, ela fala que não faz nada sozinha. E aí a minha primeira amostra veio... Aqui foi a da Chapeuzinho Vermelho, veio bem a calhar, assim, pra eu me dar conta de que eu não fazia nada sozinha, que eu precisava de gente comigo. Não era só pensar nas coisas, era produzir as coisas. E produzir as coisas é uma coisa muito difícil, tu tem que delegar funções. E eu não queria delegar nada, então no início foi bem difícil pra mim delegar funções. E ela fala da adaptação às adversidades, quando ela comenta que eles levaram o hiato pro Vila Flores, né, a última apresentação do hiato ali pré-pandemia. E ela fala da dificuldade que foi colocar essa obra num lugar que não tinha a estrutura que eles tinham, que eles precisavam, enfim, e isso me bateu muito forte, assim, que é tu te dar conta das adversidades. Tu tem a necessidade da obra, claramente, né, a obra dela era muito mais elaborada, era um espetáculo para adultos, era uma outra proposta, mas eu me deparo com isso muitas vezes quando eu vou montar um espetáculo, que são as adversidades e os desafios. Às vezes tu quer um cenário super elaborado, tu não tem cash pra fazer, às vezes tu quer um figurino maravilhoso, tu não consegue elaborar com a costureira, tu tenta passar toda a tua ideia e às vezes aquilo não se produz da forma como tu imaginou. Então essa foi a minha experiência maior com produção cênica, que não é só o figurino, não é só o cenário, né, eu tô usando como exemplos, assim, e que mais me marca quando eu falo de produção cênica. O Tulipa, pra quem não conhece, é um coletivo que se formou praticamente dentro da URGS em 2016. Inicialmente as meninas que dançavam juntas eram profs da Balancê da minha escola e faziam, ou eram bailarinas ou eram minhas alunas, e aí elas faziam participações em grupo, assim, de algumas coreografias que a gente tinha. E aos poucos a Pamela Bolzan, que foi uma das profs, é uma das minhas melhores amigas,
e vai ser minha comadre, porque ela tá grávida, vem a Joana Lua, você Dila também. E ela trouxe uma ideia pro TCC dela, assim, de última hora, e todo mundo abraçou a ideia, então a gente se formou Tulipa dentro da ideia dela, abraçou a ideia do coletivo e a gente produziu A Culpa Não É da Moça. Tcharam! Que é esse cartaz aqui atrás. A culpa foi um desafio também, além dos desafios financeiros que a gente tinha, porque era uma produção totalmente independente, a gente tinha muito desafio de produção em coletivo. Então a decisão era sempre democrática, era vota sim, vota não, era todo mundo concorda ou não, tudo era muito coletivo. E isso às vezes se torna um grande problema, quando 3 ou 4 não estão concordando, quando a gente tem mais de 2 ideias para serem votadas, e aí isso vai se tornando uma bola de neve, né? Então, produzir em coletivo se tornou algo muito desafiador e, ao mesmo tempo, um aprendizado gigantesco. A gente consegue ver hoje o que a gente construiu lá atrás, né? E conseguiu produzir juntas tudo que o espetáculo significou e tudo que foi modificado, porque isso também é a parte grande da produção, que é, tu apresentou uma vez, na segunda tu vai apresentar e vai ser diferente, na terceira tu vai apresentar e vai ter mais coisas diferentes, e tu percebe o quanto aquilo vai evoluindo, vai modificando e vai se tornando mais a cara do coletivo, né? Não é uma coisa de uma pessoa só. No início a gente falava, a direção é da Pamela, a Pamela decide tudo. E aos pouquinhos a coisa foi se transformando de uma forma tão intensa que a gente acabou criando uma personalidade pro Tulipa. Então, a culpa foi uma grande maturação, assim, da gente enquanto artista, da gente enquanto produtores, né? E daí a Gabi se destacou bastante, a Gabi Fraga, nesse sentido, porque ela sempre teve muito interesse em produção cênica, foi atrás de pós-graduação, se formou pela URGS também, e foi atrás de pós-graduação em gestão cultural e acabou se tornando uma super produtora, e tá aí como uma super produtora, hoje trabalha na Henriques, e ela sempre trouxe muitos motes pra gente de produção, para que a gente pensasse em coletivo e pudesse, então, produzir espetáculos, coreografias e coisas do gênero. E às vezes a produção cênica, e isso eu enxerguei muito com o Tulipa, ela não se dá só na criação de um grande espetáculo, né? Ela se dá também nos pequenos detalhes. A produção, ela tem que dar conta do lugar que tu vai ensaiar. A produção, ela tem que dar conta do lugar que tu vai dançar, com quem que tu vai falar quando tu vai apresentar um trabalho. Então, a produção, ela é uma gama de possibilidades e o produtor cultural, ele tem que estar sempre buscando e entendendo as necessidades, principalmente ali dentro do coletivo, da onde vai, para onde vem, por que eu tô aqui, por que eles estão lá. E o Tulipa me fez enxergar esse palco da produção cênica dentro de um outro viés que era bem diferente das mostras dançando histórias. A partir daí, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o Espaço N, que daí eu entrei no Espaço N como prof e coreógrafa das minhas turmas, né? Mas o meu envolvimento na produção cênica ele foi muito menor. E daí eu vou contar um pouquinho da Luca Ibarra, que é, para mim, um dos maiores exemplos de produção cênica que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, nacionalmente, a Luca é uma referência absurda. E assim, tudo que eu aprendi com ela, eu levo pra vida. E mesmo estando nas produções do Espaço N, muito mais como espectadora, bailarina ou coreógrafa, a forma como ela faz a gente se sentir bem nos papéis que a gente tem que dar conta, que a gente tem que desenvolver, é impressionante. E é isso que eu aprendi em produção cênica com a Luca, assim. A Luca, ela mostra onde é o teu limite, o que tu tem que fazer e por que tu tem que estar nesse lugar. Ela não te envolve em coisas que tu não tem que estar envolvido. Eu acho que isso é um grande papel do produtor cultural também. Lá no Tulipa a gente ganhava um caminhão de funções dentro do coletivo, porque afinal a gente estava nesse lugar, a gente precisava dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque afinal era um coletivo. No Espaço N eu aprendi que cada um tem o seu papel e que a importância desses papéis ela se dá a partir da delegação de funções, da seleção de coisas que cada um tem que fazer e entender que tu tem o teu lugar também é importante dentro daquela produção, fez muito sentido com o Espaço N. Para finalizar, então, eu vou falar um pouquinho da Movere, companhia de danças, que foi uma das minhas grandes realizações em 2019. Foi o lugar onde eu me senti bailarina de verdade. E aí, por que bailarina de verdade, né? Primeiro porque a forma como eu entrei na Movere foi através de uma audição. E aí a gente enxerga o papel do produtor já ali no começo, né? A organização, a Ana Paula Reis, que é uma super referência também que eu tenho de produtora cultural. São mulheres, olha que maravilha. Ela sempre deixou a gente muito confortável no nosso papel de bailarinos. E essa evolução, assim, eu me senti evoluindo, né, nesse caminho, assim, dentro da dança e com essas diferentes experiências na produção.
E aí é muito diferente tu estar numa companhia de dança e tu fazer parte de uma escola de dança, enquanto bailarina ou coreógrafa, enfim. Estar numa companhia de dança te provém muitas outras responsabilidades. E eu enxergava muito o meu papel de bailarina responsável ali dentro, a disciplina que eu tinha que ter para estar no horário do ensaio, a disciplina que eu tinha que ter quando eu estivesse me maquiando para entrar no palco. Eu vivi uma outra experiência e aí a profissionalização do meu ser bailarino veio muito a calhar nesse momento, assim. Eu não era a prof. Rafa que tinha que estar cuidando dos meus alunos, eu não era a Rafa bailarina da escola de dança que fazia parte de um grupo enfim, era um outro viés, assim. E eu vivi muito bem e muito feliz isso na Movery, e eu enxerguei muito esse meu papel de bailarina dentro da produção cênica. Eu me sentia maravilhosa, eu me sentia muito artista, e eu acho que o produtor que te mostra isso, que mostra o quão artista tu é, e te dá essa responsabilidade, te dá essa carga, que é uma carga positiva, no meu ver, no meu sentir, assim, ele tá fazendo um trabalho incrível, né? E a Ana, ela é uma produtora exemplar também, eu sou muito fã da Ana, e eu acho que eu consegui aprender muito, assim, com ela também, nesse sentido, assim, de ver a minha responsabilidade de bailarina a partir de uma visão do produtor, a partir de uma visão da diretora, que é a Jussara Miranda, do meu diretor artístico, que é o Diego Mack. Todos eles estavam sempre trabalhando nessa grande produção para que os 3 bailarinos, eu, o Fê e a Luísa, estivessem muito presentes cenicamente dentro do papel de bailarinos, de artistas, de intérpretes, enfim. Então eu acho que essa experiência me enriqueceu nesse sentido. Pra finalizar, né, a Paulinha Fim trouxe muito no relato dela, ali no final do relato dela, sobre as questões que a pandemia, né, apresentaram, as possibilidades que a pandemia apresentou para o hiato, e aí o hiato ficou naquele stand-by, quando é que vai ser de novo, já que a segunda apresentação não era exatamente aquilo que ela estava esperando, na visão dela ainda não foi, né, eu gostei muito do relato da Paula, me senti muito tocada, assim. E eu vou relatar um pouco do que a pandemia fez com a minha produção cênica, porque eu tinha uma escola de dança e eu tinha 10 mostras, né, dançando histórias. E de repente as minhas mostras dançando histórias se tornaram algo muito inatingível, porque a minha escola tinha 60 alunos no final do ano passado. Agora, no início dessa pandemia, no ano de março, né, no retrasado, eu já tô em 2000 e, sei lá, gente, 2019, acabei com 60 alunos. Comecei em março de 2020, a escola terceirizada, a gente já não tinha muitas matrículas no início do ano, né, a gente vai arrecadando alunos aos pouquinhos, que é assim que funciona quando a gente trabalha dentro de outros ambientes que não é a nossa escola própria. De repente eu já não tinha mais alunos, eu não tinha como manter uma escola de dança e pagar todos os professores que a gente estava pagando, enfim, a Gabi e eu, a gente batalhou bastante para tentar manter. Chegou novembro, a gente decidiu fechar a escola, porque já não tinha mais essa possibilidade. Mas a gente encontrou algumas alternativas de produção cênica no mundo virtual, no mundo digital. E a gente criou um canal no YouTube, e aí esse canal tinha vídeo todos os dias pra gente atrair mais alunos. Esse canal no YouTube tinha tutoriais, tinha explicações. A Balancê se tornou algo muito... a gente virou youtuber. E aí quando a gente se deu conta que aquilo não era o que a gente queria estar fazendo, que aquilo não era exatamente a escola, porque afinal a gente estava dando aula online, mas eram 2, 3 alunas online, alguns adultos e tal, a gente resolveu então fechar a escola. Só que com essa experiência, a pandemia me trouxe o Curvas em Dança. E o Curvas sou eu. O Curvas em Dança é tudo que a Rafa quer falar sobre dança e tudo que a Rafa quer produzir em dança, só que no mundo virtual, no mundo digital, podendo colocar isso num canal de YouTube que daqui a pouco é pra mim e não é pros outros. E se alguém assiste aquilo, que bom, que massa, que feliz que eu fico, mas é uma produção que eu faço pra mim. O Curvas em Dança é a Rafa. E o Curvas em Dança surgiu na pandemia. E surgiu com todos esses questionamentos que eu tinha sobre o que é dança. Será que eu quero uma escola? Será que eu quero ser bailarina? Será que eu quero produzir? Por que não falar sobre isso em algum momento? Por que não fazer dança através do diálogo? E aí eu criei o Conversa Fora da Curva, e aí eu chamo algumas pessoas para conversar comigo sobre assuntos que estão ali me pentelhando na cabeça, me incomodando de alguma forma. Eu conversei com o Diego Mack. Mês passado eu conversei com a Jéssica Lessa, que é uma menina lá do Rio de Janeiro. Já abri convite para Lupa Ludo, já abri convite para Bel Souza. Esse mês eu vou falar com um fotógrafo, porque eu fiz alguns ensaios sensuais, teve todo um rolo aí no meio do caminho. E eu acho que isso também faz parte da produção cênica sob uma outra perspectiva. Apesar de não parecer, eu me vejo produzindo dança quando eu tô pensando dança, quando eu tô criando dança para esse ambiente virtual, pro meu canal do YouTube, para enfim, N coisas, N motivações e N questionamentos, né? Então, basicamente é isso, acho que deve estar em 1000 minutos de vídeo aqui, quase 30. Desculpa, Lu, é o primeiro vídeo da minha tentativa de passar nessa disciplina. Eu tentei trazer tudo que eu sei, que eu já produzi a partir
da produção cênica, do que eu ouvi nas aulas, do que eu entendo do que é produção cênica, do que eu tive de experiência de produção cênica. Eu fico muito triste de não ter podido participar das aulas como eu gostaria. Enfim, como eu falei antes, eu tive que trocar de emprego, a escola fechou, eu tive que me mudar. Várias coisas aconteceram nesse intermédio aí de tempo e eu não consegui dar conta de tudo. Então essa é a minha primeira tentativa de tentar passar na disciplina. E eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. A minha mãe se vacinou na semana passada, eu tô muito feliz com isso. Eu pude ver ela essa semana, então eu tô com o coração quentinho. Pude ver minha avó, que já fez a segunda dose também. Então, dá um pingo de esperança pra vida da gente isso. E eu fico feliz e muito grata, né? Que pelo menos quem tá próximo de mim tá podendo ser vacinado. E, enfim, é isso. Obrigada, um beijo. Até a próxima.